Então, gente, em relação ao Jack, que é o segundo caso dessa inverdade publicada, gostaria de dizer que o paciente veio ao nosso hospital no dia 27 de novembro, apresentando vômito há uma semana. Esse paciente foi submetido ao exame de ultrassom e nesse exame de ultrassom foi visto que ele estava com aumento do fígado e com aumento do baço. De maneira geral, o mais comum a causar esses problemas são doenças hemoparasitárias, que a gente pensa em leishmaniose, que é muito importante descartar essa patologia, foi feito este exame, e descartar também a doença do carrapato, que é a babesiose e a erliquiose, que são as patologias mais comuns de causarem aumento de fígado e de baço no exame de ultrassom. Além disso, no exame de ultrassom viu que o animal estava com uma gastrite importante, o que justificava o vômito. Então nós solicitamos para esse paciente, após o exame de ultrassom, o exame de leishmaniose, exame da doença do carrapato e o exame de sangue completo, que vem hemograma, função renal e função hepática. Esse paciente deu positivo para a babesiose no quadro de IgM, que é um quadro agudo e ativo da doença, e deu uma alteração importante de fosfatase alcalina, que é uma enzima hepática que mostra que estava com alteração hepática também. Em linhas gerais, o paciente foi diagnosticado com doença do carrapato, que é uma doença muito comum, muito endêmica na região de Nova Lima, e também com uma alteração hepática importante, visto que ele estava apresentando 1.800 de fosfatase e o máximo aceitável é até 98. Vocês podem ver, esse paciente é um bulldog inglês que está com sobrepeso e durante a internação dele, que teve o consentimento dos proprietários, o paciente vomitou um pedaço de plástico, ou seja, mostra que teve um descuido dos proprietários com esse paciente e o paciente ingeriu corpo estranho. Este corpo estranho, graças a Deus, ele foi expelido através do vômito, que é um caso muito grave que causa vômito, e se o corpo estranho estomacal passar para o intestino, pode ter até um caso de obstrução intestinal, o que é um caso muito sério e muito agudo. Em relação ao animal Jack da Lorena, eu vou passar a fala para o meu advogado, o Dr. Felipe, porque a partir do momento o que será relatado não tem mais a ver com a parte técnica veterinária, e sim um caso de polícia, uma parte jurídica. Em relação a essa segunda parte da matéria que foi veiculada, eu venho dizer aqui para os clientes e amigos do Dr. Marcelo que, na verdade, já se trata de um caso de polícia. Por que eu digo de um caso de polícia? O que na realidade nós temos aqui em relação a essa cliente chamada Lorena é um caso de uma cliente que veio, contratou o serviço, tinha plena ciência do que estava contratando e o custo desse serviço, e após todo o serviço prestado, tudo feito, ela simplesmente resolveu sair daqui sem pagar. Como vocês observam, no caso a cliente está aqui junto com o policial militar aguardando a entrega dos exames. Então ela aguarda, está conversando aqui com a funcionária, já começou a bater boca, a gesticular, e a próxima atitude que ela toma é já sacar o celular aqui e ficar gravando a funcionária trabalhando. Vejam que ela está aqui com o policial ao lado gravando, já causando confusão. Uma das primeiras atitudes foi causar confusão. O vídeo, através desse ângulo, já mostra a cliente aqui, junto com o policial militar aqui, esperando a funcionária Sandra imprimir os exames. Ela, com os exames em mãos, ela vai grampear, vai entregar para a cliente. A cliente dá uma olhada rápida e passa para o policial militar analisar. Vejam bem, de forma muito clara, e aqui eles ficam. Qual o interessante daqui? Um dos argumentos dela lá contra a notificação foi que ela não recebeu esse exame. E ela tão recebeu o exame aqui que, inclusive, ela mostrou o exame na matéria da Rede TV. Então, essa história é mais uma mentira da senhora Lorena, de que pagou, mas não recebeu o exame. Então, nesse vídeo aqui, vocês vão observar o seguinte: depois da cliente já começar a arrumar confusão com as funcionárias, depois de já receber o exame em mãos, o que ocorre aqui é que ela já está voltando ao consultório, onde ela ficou aproximadamente 20 minutos, recebeu os medicamentos, recebeu o receituário, recebeu do médico veterinário responsável todas as instruções necessárias para o tratamento do animal, e o parceiro dela, policial militar, está sentadinho aqui com o cachorro ativo, em pé e sem nenhum problema, em situação totalmente diferente do que ela narrou no Google, alegando que o cachorro estava completamente dopado e mal reconheceu. Então, o que a senhora Lorena vai fazer aqui? Ela vem do consultório, quando chega mais ou menos nessa direção, ela informa em alto e bom som, e todos aqui escutam, que ela vai sair da clínica sem pagar pelo serviço, pelos medicamentos, e se a empresa quisesse, deveria buscar a justiça para cobrar dela. Vocês vão observar que ela chega aqui, o companheiro levanta rápido,
e outra solução não restou ao funcionário, senão ir lá e conter ela para proteger o patrimônio da empresa. E olha, não é bem por aí que você pode fazer, não. Então vamos ao tape. Ela fala, a funcionária sai, o companheiro quer dar linha com os exames, a funcionária tenta conter. A Lorena saca o celular, começa a gravar, com as mãos cheias de medicamento, como se observa aqui de forma muito clara. Os exames em mãos, começa a debochar da funcionária rindo. Chega até a deixar, olha lá, ela rindo, ó. Começa a rir da cara da funcionária que está ali trabalhando. O que ela está gravando aqui é uma situação para provocar, da perspectiva dela, uma possível indenização. Foi lá, tomou o exame da funcionária, novamente, aquele exame, mesmo exame que ela disse que não pegou, fica aqui rindo. O que ela disse que é uma situação vexatória, na verdade, é uma situação vexatória para a empresa. Olha lá ela rindo. E um cliente aqui, pasmo com a situação que vinha acontecendo. Nesse momento, alegando que olha lá ela rindo. O que vocês vão ver aqui agora é o ápice do problema. Com os receituários em mãos, com os medicamentos em mãos e continuando a agravar a situação para dizer que foi mantido em cárcere privado pelos funcionários, porque simplesmente impediram que ela saísse do estabelecimento sem pagar, a senhora Sandra, né, ela dizendo em alto bom som que não recebeu os exames e não recebeu os receituários, a senhora Sandra vai pegar os receituários na mão dela para mostrar que ela se encontra equivocada. E da perspectiva dela, no vídeo que ela entregou para a reportagem, dá a entender que ela foi agredida pela funcionária, mas o que vocês vão observar de forma muito clara é que a funcionária foi diretamente no papel que estava na mão da cliente e depois a funcionária foi agredida e ameaçada pelo policial militar que põe a mão na cintura e mostra que está armado. Vamos verificar. De forma muito clara foi no papel. O policial vai, agride o funcionário, põe a mão na cintura e diz que está armado. O cachorro sempre ativo. E a senhora Lorena continua gravando a situação. Então, como vocês puderam perceber, com o cliente aqui aguardando atendimento, a senhora Lorena ficou ao fundo, continuou gravando, continuou submetendo os funcionários ao constrangimento, à ameaça. O que se pode observar aqui são 3 mulheres, 1, 2, 3. Essa foi agredida pelo policial e todos estão sendo ameaçados pelo policial porque eles ainda acham, depois disso tudo, que eles estão corretos. Então, é uma situação extremamente abusiva, onde um homem agiu da força e da ameaça de uma arma para constranger 3 mulheres para que eles pudessem sair do estabelecimento sem quitar pelos serviços efetivamente prestados. Ele já levanta colocando a mão na arma e olhando em direção às funcionárias. Segundo informações que ela mesma enviou para o proprietário da clínica, como vocês podem ver no WhatsApp, ela já veio aqui com a ideia fixa de causar confusão. Não à toa ela informou, já fui aí prevendo confusão, por isso que eu levei a polícia. Então o que ocorre? Quando ela chegou aqui, ela começou a causar confusão com os funcionários porque queria, de toda forma, tirar o animal daqui antes do prazo, sem pagar pelos serviços prestados. Você já vê a contradição no posicionamento dela, cotejando com a matéria que passou ontem na Rede TV. Uma das primeiras falas do marido dela foi dizer que o preço do medicamento indicado aqui era caro, 500 e poucos reais, e que ele achou no mercado por 100. Ora, se ela diz que o diagnóstico da clínica é errado, por que ela mandou manipular o remédio numa empresa para ministrar no animal? Se não tinha problema, ela não tinha que tratar o animal. Em relação ao custo da medicação, como vocês observam, ela alega que a clínica deu um preço para ela de cerca de 500 reais, ela não gostou e procurou na praça e achou por 100. O orçamento que foi feito pela empresa foi por um determinado período, um período mais longo, e o que ela fez na praça foi por um período menor do que o indicado. Então, daí também a divergência no custo do produto. Mas a mais, ela sempre teve a liberdade para pesquisar no mercado. Ao contrário do que ela diz, aqui não se pratica extorsão. O cliente é livre para fazer pesquisa de mercado que ele quiser e adquirir o medicamento fora. Então, quando chegou ao meu conhecimento essa confusão toda que ela armou dentro da clínica, conversei com o Dr. Marcelo e ele me informou que o que ele queria era simplesmente receber pelos serviços prestados
e que ela retirasse da internet as difamações, as informações inverídicas que ela postou. Nós entendemos desnecessário a cliente vir na clínica, consumir do serviço, sair sem pagar, ameaçar os funcionários, ainda com o uso de força policial e de arma. Outra contradição nessa confusão armada pela cliente diz respeito ao suposto motivo pelo qual o cachorro foi internado. Vocês observam de forma clara que o proprietário do animal, marido da Lorena, informa que o animal foi internado por estar com vômito. Ato contínuo, ele se confunde e diz que o animal foi internado a pedido do Dr. Marcelo para fazer exames. Isso é mentira. Ele veio à clínica e internou o animal pelo quadro de vômito. Óbvio que a clínica teve que fazer toda a análise, examinar, investigar o que o cachorro tinha. Nisso, como já foi dito, o cachorro vomitou uma sacola, demonstrando a desídia dele com o animal, o cachorro com sobrepeso e outras doenças. Então, em relação ao contexto geral, o que nós temos é o seguinte: é uma cliente que consumiu o serviço, arrumou um escarcéu na portaria, submeteu demais clientes ao constrangimento, a uma ameaça de sair tiro, mediante 3 mulheres desarmadas, usando da violência, saiu da clínica, foi para as redes sociais, para o Google, difamar o nome da empresa através de falsos perfis. Após a notificação, contra-notificou contando um monte de mentira, e não sei se é uma estratégia jurídica de tentar difamar ou de queimar o nome da empresa no mercado. Não satisfeita, associou a esse outro cliente, foi procurar a mídia, a Rede TV, para que fizesse uma matéria e prejudicasse o Dr. Marcelo e a clínica dele. De toda forma, nós conhecemos os serviços prestados, confiamos na retidão das nossas informações e a conclusão que nós chegamos é que esses clientes estão extrapolando o limite da razoabilidade e, caso eles tenham algo a questionar, entendo que a via adequada seria judicial. Não expor o cliente a uma situação constrangedora e forçá-lo a ter que esclarecer os fatos conforme a realidade que vocês observam aí. Então, gente, eu gostaria muito de agradecer a intensa confiança depositada na gente, no nosso hospital, e agradecer de coração a todas as mensagens que recebemos de vários colegas veterinários e vários clientes nossos que confiam na gente e nos solicitaram uma resposta diante dessa inverdade publicada. Muito obrigado a todos, um grande abraço.